na verdade, a ascensão do desembolso federal, ainda que seja pelo fato dos benefícios, corresponde ao declínio do estadual e do municipal. Nós não temos ainda um equilíbrio do desembolso dos 3 entes federativos. Então, por exemplo, São Paulo é maciçamente, a gestão da assistência social na cidade de São Paulo é maciçamente o dinheiro municipal. Quer dizer, esse dinheiro que vem do Estado, a gente até dizia, isso é sobra. Ou mesmo o federal que vem pelos benefícios, não vem do ponto de vista da gestão de serviços. Então, não há, efetivamente, no caso das metrópoles, então, só se você considerar o benefício é que aumenta o federal, mas do ponto de vista dos serviços, é pífia a transferência estadual e é pífia a transferência federal para os serviços. Né? Então, se você, a maioria dos municípios, tirando a transferência de renda, acho que é aí. Bom, na verdade, é que acabei por acaso do destino, não foi minha ideia, foi ideia do prefeito, então prefeito Magalhães Teixeira, eu acabei fazendo o primeiro pagamento de uma transferência de renda nessa nova fase. Não. Bom, mas eu fiquei impressionado na época, porque eu, que nunca tinha vivido políticas sociais, eu achei que ia ser uma grande furada, que a gente ia acabar dando dinheiro à toa e as denúncias iam ser aquelas de que o pessoal pegou dinheiro e foi tomar pinga. Mas aí, de fato, eu vi o programa em ação, na sua intersetorialidade e na capacidade de gestão, que é territorial e de intersetorialidade ao mesmo tempo. Porque as pessoas faziam reuniões, as pessoas eram colocadas em contato com as políticas públicas. Então, ali tinha uma dinâmica que era muito interessante. Informacional. Informação, comprometimento, deveres, né? Acho que é muito importante isso. E aquela ideia de que as pessoas se reuniam a cada 30 dias, 60 dias, para discutir problemas de políticas e de avanço das suas famílias e tudo. Agora, quando foi para o nível federal, a gente fez aquela coisa que a gente faz de Brasil, que sempre é de larga escala, e acaba perdendo o contato com essas políticas que, na verdade, tem no território e na localidade a sua execução devida. Então, hoje, na verdade, a gente tem, como vocês acho que demonstraram muito bem, a gente tem um programa, a assistência social, ela tem 2 vertentes, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Né? E é pior que isso, né? Ainda nós temos, do ponto de vista das políticas sociais que se realizam nos municípios, um problema, que elas talvez tenham um curso agora de serem menos transversais e mais verticais ainda, porque as políticas do SUS, da educação, do SUAS, elas estão dando mais conteúdo vertical. Talvez a gente tenha um problema nisso aí, de não conseguir, quer dizer, a lógica que na localidade é mais fácil integrar. Só que quando você tem políticas muito verticalizadas de cima, você pode prejudicar essa localidade. Acho que... Queria só te dizer o seguinte, eu acho que há uma questão que eu não vejo tão forte esse risco, porque é sempre a assistência social que atendia, ou que botava um esparadrapo, naquilo que não era atendido pela saúde, naquilo que não era atendido pela educação. Então, por exemplo, até hoje, uma prótese, ou, em grande parte das vezes, um medicamento, a saúde manda para a assistência social. Até hoje, a educação, por vezes, o material escolar, manda para a assistência social. Então, eu diria que a completude da saúde não vai criar este problema, assim como a completude da assistência social. Isto é, a base da intersetorialidade não pode ser, como sempre foi, assistência social, fazer aquilo que a saúde devia fazer, ou aquilo que a educação, ou outra política, ou habitação devia fazer. Mas é uma outra, eu acho que por isso que tem que ter o projeto
territorial, o trabalho intersetorial territorial, entendeu? Então... Mas eu não estava falando isso com foco na assistência social. Estava falando isso enquanto articulação das políticas sociais em geral. Mas elas se dão na base, não tem jeito. Tem que ser na base. Agora, temos um problema que é favorecer que não tenhamos políticas muito verticalizadas para criar estruturas muito densas também em oposição, o que acontece hoje, ninguém pode falar que não há uma oposição entre saúde e educação. Há uma oposição, sim, uma oposição na prática. Na atuação, cada uma das corporações se movimenta do seu jeito. Estou falando corporações até aqui no bom sentido, porque elas de vez em quando fazem milagre também. Mas elas se movimentam no sentido das suas políticas verticais. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso só. Mas aí eu só quero fazer uma questão. Como a gente tem recursos expressivos em assistência social, sejam eles de quais forem, como potencializar a efetividade desses recursos? Aí estou dando de barato, inclusive, o seguinte: certa parcela da riqueza social deve ser distribuída, seja na forma de saúde para todos, seja na forma de comida para todos, que é uma parte do Bolsa. Mas, supondo isso, como é que a gente pode potencializar a utilização dos recursos? Eu vou falar muito rapidamente isso e deixar para vocês esse debate, porque eu estou precisando sair um pouquinho mais cedo. Mas, para falar nisso, eu não tenho dúvida de que, primeiro, eu preciso ter governantes municipais mais capacitados para exercício da governança, né? Acho, por exemplo, em Belo Horizonte, que eu acompanhei esse ano passado, a gestão do Pimentel, ele quis alterar a educação e quis criar intersetorialidade, mas ele comandava essa intersetorialidade. Então, se obtinha um outro resultado, tá? Quando você não tem o prefeito extremamente interessado nessa questão de fazer uma política mais integrada, de otimizar os recursos, dificilmente você faz. Por exemplo, São Paulo, não só São Paulo, qualquer cidade hoje, eu tenho um desperdício de recursos. Eu vou falar em termos de educação, que para mim é mais fácil. Nós queremos fazer educação integral, quer dizer, que a criança tenha mais tempo de aprendizado. Ora, ela não precisa estar o tempo todo na escola, ela pode frequentar o centro esportivo, o centro de cultura, a biblioteca, a organização não governamental que faz projetos socioeducativos, o clube aí, tudo mais. Os cinemas que são vazios durante a semana, quer dizer, eu poderia otimizar mais se eu tivesse realmente uma governança. É isso que tem que mudar, o parâmetro da governança, que não é mais. O federal até pode fazer vertical, porque trata-se de definir diretrizes de uma política e garantir essas diretrizes, os resultados, monitorar isso. Mas no município, se eu não tiver um novo modelo de gestão, que alguns fazem, mas nem a maioria não faz, você não vai otimizar recursos, você vai desperdiçar recursos. E você não vai conseguir fazer esta coisa que nós queremos tanto, mais inclusão, mais qualidade de vida para as pessoas e, especialmente, mais coesão social. Eu só queria dar um gancho aí com a Aldaísa, antes de ir, de dizer o seguinte, mas digo para todo mundo. Dizer, na realidade, os territórios hoje